Oi, pessoal. Caiu a conexão aqui 2 vezes. Vamos ver se dessa vez fica firme e não caia. Tá? Vamos tentar aqui. Se cair, não desista, eu reativo e começo de novo, tá bom? Mas vamos lá. Então, nossa experiência única, diferente aqui de fazer estudo bíblico. Espero que vocês possam serem abençoados com esse estudo que nós vamos começar. Nós estamos estudando, para quem não tem acompanhado, a carta de Paulo aos Coríntios. Estamos terminando o 1 Coríntios. Hoje, por exemplo, a gente vai para o último capítulo de Coríntios, capítulo 16. Mas vamos seguir estudando 2 Coríntios, porque a carta é muito rica. A 2 Coríntios é uma continuação do 1 Coríntios, porque os problemas que foram abordados na primeira carta não foram ainda solucionados. Paulo então escreve uma segunda carta e no meio dessa discussão, dessas orientações, dessas exortações, na verdade o apóstolo Paulo ele manda uma carta à igreja de Corinto por ser uma igreja que estava perdendo a orientação correta, estava fugindo da doutrina bíblica. E a preocupação do apóstolo Paulo sempre foi que o evangelho, a sã doutrina, como ele fala, fosse mantida. Se você lê, por exemplo, as epístolas pastorais, a carta de Tito é uma carta quando Paulo vai para a região, manda Tito para a região de Creta, para que ele pudesse colocar em ordem o que estava acontecendo. Então, o início do cristianismo não foi maravilhoso, fácil, foi cheio de dificuldades. Não é muito diferente dos dias de hoje. Dificuldades todos nós enfrentamos. Mas a principal dificuldade que o apóstolo Paulo enfrentava era a doutrina dos judaizantes. Os judaizantes eram os cristãos vindos do judaísmo, judeus convertidos, que reconheciam Jesus como Messias, mas não queriam abrir mão da sua religião, dos princípios de Moisés, da lei, e impunham aos cristãos a obediência aos mandamentos. Paulo, então, combate essa doutrina e nós temos, então, todo o Novo Testamento, na verdade, como uma defesa da fé cristã. Mas o que está acontecendo aqui na cidade de Corinto? A cidade de Corinto era uma cidade portuária, uma cidade de muita riqueza, de também o culto a Diana, o culto a deuses pagãos, e muitos que abraçaram a fé trouxeram algumas experiências da vida passada, dos deuses passados. Eles precisavam ser doutrinados, então eram recém-convertidos, vamos dizer assim. E Paulo precisava então colocar as bases, os princípios da doutrina cristã. Um dos motivos que Paulo escreve a carta aos Coríntios é a divisão. A igreja estava dividida, havia grupos dentro da igreja. E havia aqueles que se diziam seguidores dos ensinamentos de Apolo, outros dos ensinamentos de Paulo e outros dos ensinamentos de Pedro, colocando Pedro dentro da característica dos judeus, dos judaizantes. E havia aqueles que se achavam mais espirituais e diziam, não, nós seguimos a Cristo. Mas, na verdade, qualquer divisão, ela não é de Deus. Qualquer divisão não contribui para o bem do corpo de Cristo. Não adianta quem está falando. A palavra de Deus nos une, não nos divide. Então, a divisão não procede de Deus. E aí, toda a carta, Paulo, então, vai discutindo sobre alguns comportamentos, alguns erros. Eles estavam discutindo, por exemplo, sobre quem tinha razão sobre qual doutrina, e não estavam prestando atenção à imoralidade. Havia imoralidade na igreja, havia carnalidade dentro da igreja. E Paulo então exorta, olha, em vez de vocês ficarem discutindo, brigando, vocês precisam corrigir Desculpa, perdeu a conexão, está voltando de novo. Então, a conduta de alguns irmãos. Tá? Então, toda a carta vai nesse sentido. Bom, eu vou ler agora o capítulo 16. O capítulo 15, por exemplo, só para dar um pano de fundo, fala da ressurreição. Tá? Nós estamos na época da Páscoa e vale a pena, se você não leu, ler esse capítulo 15.
No último estudo que eu dei na igreja, nós abordamos todo o capítulo, foi um tempo muito precioso para aqueles que ali estavam. E a ressurreição, irmãos, é a base do cristianismo, porque a nossa fé como cristãos não está nessa vida. Não adianta a gente querer servir a Deus, para Deus dar um carro melhor para a gente, para Deus dar saúde para a gente, para Deus livrar a gente de problemas. Deus cuida de nós, lógico, a palavra de Deus nos mostra isso. O Senhor caminha conosco, nos orienta, mas Ele não nos livra das adversidades. Ele não nos isenta de passarmos por problemas. Ele nos instrui de como devemos viver e, seguindo os conselhos do Senhor, a vida fica menos angustiante, os problemas ficam menores, a gente acerta mais do que erra, porque muito também daquilo que a gente enfrenta de problema não é porque o diabo colocou, não é porque Deus permitiu, é porque nós agimos em desobediência, agindo de acordo com o nosso coração, de acordo com os nossos desejos pecaminosos. Muitas vezes a gente toma decisões que trazem sérias consequências para nós. Quem aqui nunca se arrependeu de uma decisão tomada, de uma escolha feita, não é? E até se envergonhou. Jeremias fala que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Então a palavra de Deus, ela vem para nos orientar, para nos corrigir. Lembrando que o conceito de pecado é errar o alvo. Nós temos uma tendência e Deus nos orienta hoje pela sua palavra. O Espírito Santo nos guia, nos ilumina, nos esclarece, nos orienta. Então é assim que nós devemos viver. Mas isso não nos isenta das solicitudes da vida. Amém? Então, o cristianismo é esperança, é certeza de vida eterna, de que Jesus virá nos buscar, que nós temos a nossa pátria celestial. De novo, terceira parte. É a tecnologia, irmãos. Na próxima transmissão eu vou ficar em um lugar mais próximo do roteador lá para ver se a gente não tem essa queda. Amém? Mas vamos lá. O que Paulo aqui no capítulo 16 então está encerrando essa carta. Ele traz algumas orientações que são interessantes aqui. Então abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 16. Como eu faço às quartas-feiras, a gente vai lendo e discutindo, tá? Até onde for possível aqui. Nós vamos tentar fazer uma meia hora de discussão aqui, se for possível. Vamos lá. Paulo fala assim, no versículo 1 do capítulo 16. Quanto à pergunta sobre dinheiro que vocês estão coletando para o povo santo, sigam as mesmas instruções que dei às igrejas da Galácia. No primeiro dia de cada semana, separem uma parte de sua renda. Não esperem até que eu chegue para então coletar tudo de uma vez. Quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos mensageiros que vocês escolherem para levar sua oferta a Jerusalém. E se for conveniente, que eu também vá, eles viajarão comigo. Então, só esse primeiro pontinho aqui, o que está acontecendo? No ano de 45 houve uma grande recessão, né? Nada parecido com os dias de hoje. O povo de Deus, a igreja de Jerusalém, passou aperto. A igreja estava empobrecida, os irmãos estavam passando necessidade. Houve, então, um movimento das igrejas bíblicas para levantar uma oferta para que as pessoas pudessem, então, ajudar a igreja de Jerusalém. Então, esse aqui é um exemplo de uma solicitação de oferta que foi feita à igreja de Corinto. Tá? Aí no versículo 5 ele fala: eu os visitarei depois de ir à Macedônia, depois devo passar por lá. Talvez permaneça um tempo com vocês, quem sabe todo o inverno. Depois vocês poderão me encaminhar para o meu próximo destino. Desta vez não quero visitá-los apenas de passagem, quero ficar algum tempo, se o Senhor permitir. Por enquanto permanecerei em Éfeso até a festa de Pentecoste. Há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui, ainda que muitos se oponham a mim. Esse primeiro pedaço aqui. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele não permaneceu muito tempo em Corinto, então
ele não conhecia ainda muito bem a igreja não conhecia ele, e ele entendia a necessidade de estar ali com a igreja para poder orientá-los, porque havia uma ideia de que Paulo estava sendo muito duro, muito incisivo, e Paulo queria quebrar essa imagem. Tanto que no final da carta aqui nós vamos ver que ele fala, olha, eu não estou falando nada contra ninguém, o meu zelo é pelo Senhor, eu amo todos vocês. Ele, como um pastor, ele agia com firmeza no momento que precisava, para preservar a sã doutrina. E às vezes aqueles crentes menos espirituais entendiam aquilo como algo pessoal, ficavam magoados, ressentidos. Mas o objetivo de Paulo era educá-los, era discipliná-los, era trazê-los para uma vida firme no Senhor e não conviver com o pecado. E quando ele diz aqui que ele pretendia ficar, a gente sabe hoje que ele não conseguiu fazer essa estadia ali. Depois, lá em 2 Coríntios, quando a gente começar, a gente vai entender o que aconteceu, tá? Mas ele demonstra aqui o desejo de estar com esses irmãos. Então, uma coisa importante que a gente pode tirar aqui igreja é vida comunitária. Igreja é comunhão. Por mais difícil que seja, por mais conflito que eventualmente possa haver por ideias diferentes, a gente deve ter um espírito de compreensão, de amor, de perdão, e não de debate, e não de discussão, e não de fazer panelinha, formar grupos, porque era exatamente isso que essa igreja estava enfrentando. Então ela é um excelente exemplo para as igrejas modernas, e por que não para nós? Porque a nossa natureza é desagregar, mas o Espírito Santo agindo em nós, no nosso coração, nos ajuda a superar as diferenças e nos unirmos e sermos um só corpo em Cristo. Uma casa dividida, como o próprio Jesus diz, ela não consegue subsistir, não é? Então, cada um de nós deve sim passar por cima do seu orgulho, da sua mágoa, do seu ressentimento, porque eventualmente um irmão ou outro pega no nosso pé. Um momento ou outro a gente também acaba sendo indelicado com o irmão. Isso é natural. Até eu, como pastor, não é porque eu sou pastor que eu estou isento disso. A gente é sujeito a falhas. Então, o que a gente tem que ter é um espírito de perdão, um espírito de graça e de amor. Porque o mais importante de tudo é que o evangelho seja pregado. E por que, pastor, que o evangelho precisa ser pregado? Porque vidas precisam ser salvas. Porque se eles não ouvirem do amor de Deus, se eles não escutarem do plano de salvação, essas pessoas vão morrer sem Deus e vão morrer e vão passar a eternidade longe do Senhor. Esta é a maior tragédia. E ninguém tem uma missão como a nossa. Essa missão foi dada à igreja. A palavra de Deus diz que os anjos gostariam de anunciar e Deus concedeu à igreja. Então é um privilégio nós podermos servir a Deus com os nossos dons, com os nossos talentos, né? Aqui o apóstolo Paulo, veja bem, ele queria estar lá em Corinto, mas ele falou, gente, eu não vou poder ir agora, né? Eu tenho alguns compromissos. Ele estava em Éfeso, né? Onde ele estava dando os estudos dele. E lá em Éfeso ele fala assim, olha, eu gostaria de poder ir, mas surgiu uma oportunidade aqui para a gente falar de Jesus. Deus abriu uma porta aqui para a gente poder pregar o evangelho e eu tenho que aproveitá-la, né? Ele fala aqui que não foi uma coisa simples. Ele tinha oposição. Ele fala assim, ó, ainda que muitos se oponham a mim. Quem é que se opunham? Naquele tempo, é muito parecido com os dias de hoje. Haviam aqueles que comercializavam objetos de prata referente dos tempos pagãos lá. Eu não estou recordando aqui o nome da deusa desse templo de prata, mas existe uma deusa aí, daqui a pouco eu vou lembrar e eu falo para vocês. Então Paulo fala assim, a idolatria. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pregar contra uma religião falsa que engana as pessoas. Nós não podemos ter medo de falar, não, você está errado, sabe? Crer desse jeito, santo não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é Jesus, né? Ninguém vai te salvar, só Jesus te salva. Se você precisa crer em Jesus. Então isso é pregar o evangelho, isso é falar do amor de Deus, né? E então esse é um segundo ponto. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisinha, só colocar aqui, tá? Que aí eu leio e eu respondo.
No versículo 10, fala assim, Paulo vai dar uma outra instrução, ele vai falar de um outro tema agora. Ele vai falar, ó, quando Timóteo chegar, não deve se sentir intimidado por vocês. Ó, Paulo preocupado com o Timóteo. O Timóteo era jovem ainda, era um pouco tímido, então aqui ele preocupado com a vida do irmão. Um princípio aqui, nós devemos cuidar uns dos outros, né? Existem irmãos que são mais frágeis, mais sensíveis, mais novos na fé, e então a gente precisa poder acolhê-los, né? Então ele fala aqui, ó, ele está realizando a obra do Senhor assim como eu. Não deixe que ninguém o trate com desprezo. Olha, irmãos, como parece uma coisinha simples aqui na Bíblia, né? Um cuidado que nós temos que ter. Nunca desprezar quem quer que seja. Por mais simples, seja atencioso com todos. Que a nossa igreja seja uma comunidade que acolha. Nós já somos conhecidos como uma igreja acolhedora, né? Nunca despreze, desvalorize, menospreze ninguém. Não estou dizendo que isso esteja acontecendo, só estou exortando para que a gente seja criterioso, para não deixar isso nunca acontecer. Envie-no de volta para mim com a sua bênção. Olha que coisa bonita. A gente deve não desprezar e a gente deve abençoar. Abençoar é fazer o bem, né? No que depender de vós, a gente deve ajudar a todos. Fazer o bem, abençoar a todos, tá? A deusa que eles serviam lá é Artemis, tá? Eles faziam algumas oferendas para Artemis, adereços para Artemis, e os caras ganhavam dinheiro com isso, os artífices lá. E Paulo estava bagunçando a vida deles, pregando o evangelho, falando de Jesus, falando do amor de Deus. Então os caras enfrentavam a oposição. Pregar o evangelho não é fácil, exige coragem para enfrentar a oposição, mas lembrando sempre que o Senhor está conosco. Amém? Voltando aqui. Então ele pede para que eles pudessem abençoar a vida do Timóteo. Espero que ele venha junto com os demais irmãos. Aí ele vai falando. Quanto ao nosso irmão Apolo era alguém que já tinha estado na igreja. Paulo está falando, olha, eu tentei, eu falei para o Apolo visitar vocês aí, né? Com outros irmãos, mas ele não estava disposto a ir agora. Como Paulo está dizendo, olha, o Apolo, eu e o Apolo não temos problema nenhum, a gente conversa, a gente se relaciona. Vocês estão criando um grupinho aí, eu sou de Paulo, você é de Apolo, mas entre eu e Apolo não tem nenhuma divergência. Esse é outro problema que acontece às vezes na igreja, né? As pessoas, fulano não gosta de Beltrano não se dá bem com Ciclano. Não tem nada a ver. Paulo e Apolo eram cooperadores de Deus e ajudavam uns aos outros, tá? Então Apolo não pôde ir, mas iria fazê-lo em outra oportunidade. E agora eu quero chamar a atenção, para a gente poder ir fechando, para o versículo de número 13. Aqui tem instruções importantes para nós. Paulo dá aqui algumas orientações, tá? São imperativos. O imperativo são para ser cumpridos, né? Ele diz aqui, ó, estejam vigilantes. Crente precisa estar vigilante, né? A palavra de Deus, Paulo em outro texto fala assim, vigiai porque o diabo anda ao redor de vocês como um leão. Crente não pode marcar bobeira. Crente que tem que estar firme no Senhor. Tem que estar vigilante, orando em todo o tempo, atento às setas e aos ataques de Satanás. Segundo, permaneçam firmes na fé. A fé é a base pela qual a igreja caminha. Sem fé, diz a palavra de Deus, é impossível o quê? Estou quase que ouvindo vocês dizerem aí, agradar a Deus. Então a nossa fé tem que ficar firme. Lá, quando Paulo fala das armaduras do crente, ele fala do escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então a fé, irmãos, ela é imprescindível. Sejam corajosos. A coragem, quando é que eu preciso de coragem?
quando eu estou enfrentando uma situação adversa. Eu não preciso de coragem numa situação normal, corriqueira, conhecida. Eu preciso de coragem diante de uma situação inusitada, de perigo, de risco. Então, não se acovardar. Quem tem coragem não recua diante da adversidade, mas caminha, enfrenta, supera. E nesta hora, né, queridos, nós precisamos de coragem. Nós estamos passando por uma fase, por um momento que requer de nós bastante coragem. Sejam fortes. Fortes. A força é a nossa capacidade de nos manter inabaláveis, firmes no Senhor. Nós estamos sobre a rocha. Então, força em nome de Jesus. E aí ele fala como é que a gente adorna tudo isso. A vigilância, a fé firme, a coragem e a força. Façam tudo com amor. 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 Nosso coração deve ser um coração amoroso. A Bíblia fala que Deus é amor. E amor é nos preocuparmos mais em servir do que ser servido. Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Jesus nos amou e se entregou por nós. Então, que nós, queridos, sejamos aqui na nossa igreja uma comunidade de amor, aonde nós nos doemos uns aos outros, aonde a gente procure fazer para o outro muito mais do que esperar que o outro faça por nós. Amém? E aqui ele vai fazendo algumas saudações, vai falando algumas coisas importantes, e eu quero ir lá para o finalzinho para ir encerrando essa transmissão, que fala assim, ó. Aí Paulo termina com saudações finais. Vou lá para o verso 19. As igrejas aqui da província da Ásia enviam saudações no Senhor. Também os saúdam Áquila e Priscila e todos da igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui lhes enviam saudações. Tá vendo? É aquela coisa assim, olha, a gente está com vocês não estão sozinhos. E isso é um segredo da vida comunitária. Nós não estamos sozinhos. Estamos hoje cada um em casa, cada um no seu lar, mas nós não estamos sozinhos. Juntos nós somos mais fortes. E aí ele fala aqui para o final, né? Saúdem uns aos outros com beijo santo. Era uma maneira fraternal que nós temos, né? Agora não pode ter beijo, tá? Nem beijo, nem abraço, nem aperto de mão, porque nós estamos em contenções aqui afetivas. Mas sintam-se beijados, abraçados, queridos, né? E que nós possamos, mesmo distantes, sentirmos o amor e o carinho de uns para com os outros, tá? E aí ele fala, esta é a minha saudação do próprio punho, Paulo. Se alguém não ama o Senhor, esta pessoa é maldita. Paulo aproveita e fala assim, olha, se você não está comprometido com Deus, você não tem nada a ver conosco. A igreja não é lugar para gente que não está comprometida com Deus. Igreja é lugar para gente que ama ao Senhor e quer servir ao Senhor. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre vocês. Envio o meu amor a todos vocês em Cristo. Olha como Paulo amava a igreja. Amar a igreja não é passar a mão na cabeça. Amar na igreja é falar a verdade quando precisa, é exortar, é corrigir. Terminando, a palavra de Deus diz que Deus disciplina e corrige a todos quanto ama. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, que Deus os abençoe, que vocês continuem tendo uma semana abençoada e até domingo, se Deus permitir. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela igreja que está reunida agora em torno da Tua Palavra, pela Tua Palavra que falou ao nosso coração nesta noite. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos guiando, nos orientando, nos fortalecendo como o texto sagrado nos ensina, mantendo-nos firmes na fé, na coragem, na força, mas acima de tudo que haja um amor vindo do céu sobre nossos corações. Que sejamos, ó Deus, compreensivos, que sejamos acolhedores, que sejamos homens e mulheres que honrem e glorifiquem o Seu nome.
Em nome de Jesus, Senhor, é que nós oramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de nosso Deus Pai, as ricas e preciosas consolações do Espírito Santo estejam sobre vós, queridos, e sobre o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Fiquem na paz do Senhor. Amém, queridos? Boa noite.